Ok, boa noite a todos. Antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Tudo que nós aprendemos da palavra de Deus, nós colocamos em prática na nossa vida? Deveria, pelo menos, né, meus irmãos? Deveríamos fazer isso. Mas, às vezes, nós não conseguimos. Mas nós temos de continuar tentando do começo ao fim. A palavra de Deus em diversos locais fala: quem tem ouvido, ouça. Ou seja, às vezes a gente precisa de um discernimento espiritual. Vamos abrir a palavra de Deus lá em João 15, versículo 19. A igreja evangélica brasileira foi criada, na realidade, num berço pentecostal. E todos nós gostamos muito de palavras inspirativas, que nos estimulam a fé, que faz o nosso coração queimar com a presença, com o mover do Espírito Santo. E a igreja cristã brasileira, evangélica brasileira, ela infelizmente aprendeu a separar com muita força, separar demais o natural do espiritual. E esse é meu conflito dessa noite. Até que ponto devemos separar o natural do espiritual? Será que nós teríamos um ponto de falar assim: não, é até aqui, daqui eu não vou mais? Em João capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Meus irmãos, os cristãos são desse mundo? Não! Nós não somos desse mundo, mas também não somos extraterrestres. Mas nós não somos desse mundo. Vamos abrir lá em Filipenses 3, 20. Se nós não somos desse mundo, deste planeta, da onde nós somos? Filipenses 3, versículo 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Você espera o Senhor Jesus Cristo para estar habitando na sua pátria? Então vamos fazer aquele raciocínio lógico. Se eu não sou desse mundo, se a minha pátria é nos céus, então eu não tenho nenhuma responsabilidade com esse mundo, ok? Não. Gostei da firmeza dos irmãos. Não, não é não. Se eu estou nesse mundo, se eu nasci nesse mundo, querendo ou não, eu também faço parte desse mundo. Mas Cristo estava falando de coisas espirituais. E como é que eu vou resolver esse conflito? Eu sou natural, sou desse mundo, sou do outro mundo? Não, sou desse mundo, eu sei, eu tenho certeza. Mas eu estou aqui, então quer dizer que eu também sou desse mundo? Como é que eu faço no meio desse conflito? Deixo as coisas desse mundo? Sigo as coisas desse mundo cegamente? Vamos abrir lá em Mateus. Jesus responde. Jesus responde até com uma clareza muito grande. Mateus 22. Como é uma passagem conhecida, vamos ler só o 17. Os fariseus tinham chegado para Jesus
e tinha perguntado para Jesus: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Eles estavam, na realidade, querendo pressionar Jesus, colocar Jesus em maus lençóis, apertar Jesus com uma pergunta. Por quê? Se Jesus falasse que eles tinham de pagar impostos, o que aconteceria? Jesus ficaria impopular entre os judeus. Por quê? Os judeus eram um povo conquistado, e dessa conquista, Roma dava para eles proteção para o reino, para outras tribos não avançar sobre eles. Quem protegia eles era Roma, além deles já serem um povo escravizado. Então, se Jesus falasse que tinha de pagar impostos, o que aconteceria? Ele ficaria impopular entre os judeus. E também na lei judaica, Deus exigia uma dedicação exclusiva. Ou seja, se Jesus falasse que tinha que pagar os impostos, ele estaria desviando aquilo que poderia ser de Deus para os homens. Quebraria a fidelidade exclusiva. Mas, e se Jesus falasse que não era para pagar os impostos? O que aconteceria? Ele iria preso, subversivo, revolucionário. E então, vamos ler do 18. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me quereis experimentais? Hipócritas, mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram um denário. Denário era a moeda romana que valia para um dia de serviço. E lhes perguntou: de quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Os impostos serviam para pagar a proteção. E o César tinha mandado fazer, e vendia a troco de muitas coisas, de produtos, para as colônias dominadas. E ele ia pegando de volta quando eles iam pagando os impostos. Mas algo aqui nos chama a atenção. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos uma dupla natureza e uma dupla cidadania. Nós temos a natureza humana e a natureza espiritual. Nós temos a cidadania aqui da terra e a cidadania celestial, do reino de Deus. E aqui a gente pode entender que Cristo está falando: olha, dê a Deus o que é de Deus, mas não esqueça que você está no mundo. Dê a César o que é de César. Dê para o governo o que é do governo. Dê para os homens o que é dos homens. Vamos entender isso um pouco mais. Vamos abrir lá em 1 Coríntios? Vamos lá, meus irmãos. Quando a pessoa aceita Jesus, ela não rompe os relacionamentos com as pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Ela não vai para um local afastado e cria lá uma vila dos santos, dos selecionados, dos apartados.
ele continua os seus relacionamentos normais, seculares, com o seu oikos, mas leva os princípios cristãos, os princípios de Jesus para esses relacionamentos. Paulo, em 1 Coríntios 7, versículo 17, em diante, fala assim um pouquinho mais sobre isso. Ele começa dizendo assim, 7:17, ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhante, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus, naquilo em que foi chamado. Ele está falando que aqueles que acabaram de aceitar a Jesus, eles têm que vislumbrar, visualizar a sua posição em Cristo. Eu agora aceitei Jesus. Eu agora não sou mais cauda, eu sou cabeça. Acabou o funcionário público, é todo mundo presidente. Acabou os faturistas, todo mundo agora é o quê? Administrador. Acabou os agentes, escrivão, todo mundo é delegado. Meus irmãos, nós somos livres em Cristo. Precisamos entender isso. Saber quem nós somos em Cristo. Você sabe ser honrado e exaltado? Gente, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo, poxa. Você sabe ser humilhado? Quem aqui sabe ser humilhado? Deixa eu ver. Levanta a sua mão. Eu já humilhei muita gente dessas que está levantando a mão aí. Infelizmente, verdade. Todos que levantam. Agora, quem sabe ser honrado e exaltado? Levanta a mão. Algumas pessoas também levantaram. E outras não sabem nem ser honrado, nem ser humilhado. É difícil conviver com o restante aí, gente. Tá difícil. Fazer o que com vocês? Não pode honrar e não pode humilhar? O que pode fazer? Meus irmãos, mas o que importa, o que eu estou querendo fazer com que os irmãos raciocinem, é quem é você diante de Deus. Você sabe que isso é importante para Deus? Amém? É uma outra pessoa que vai falar se você vale menos ou mais? Hã? Lógico que não. Mas faz parte alguém te honrar? E faz parte alguém até te humilhar mesmo sem querer? Faz! Isso faz parte da vida. Nós precisamos parar de andar nas nuvens, viajar na maionese. Precisamos, igreja. Precisamos abrir nossos olhos para os relacionamentos. Largar de sermos endurecidos. Andar com casca de ovo. Pode falar nada para o irmão, que o irmão... Ai, melindra. Ixi. Esqueci de convidar para o aniversário. Nunca mais ele vai falar comigo. Dito e certo. Vamos parar de meninice, igreja. Vamos crescer. Saiba quem você é em Cristo Jesus.
E para você saber quem é Cristo Jesus, quem é você em Cristo Jesus, você tem que mostrar para o mundo disso. Mostrar de que forma? A primeira coisa que principalmente a igreja brasileira faz é esquecer que o governo é uma coisa espiritual. Ah, ficou doido agora. O governo é coisa espiritual. Esse ficou doido. Vamos abrir lá em Romanos 13. Nós estamos numa época que nós precisamos mostrar para o mundo quem nós somos. Quem nós somos como servos do Senhor. Se você tem qualquer título, seja humano ou ministerial, serve para nós também. Mais ainda, se você... Obrigado, viu, Pablo? Se você for um obreiro, um diácono, pastor, qualquer coisa. Se você for um médico, um líder, um chefe de departamento, um deputado, senador. Mais ainda, nós temos de mostrar quem nós somos. Paulo, falando sobre isso, sobre quem nós somos diante de Deus, começa a nos dar uma direção. Olha aqui o que ele diz em Romanos 13. Versículo 1 até o 7. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Será que Deus endoidou de pôr tanto corrupto? Não. O nosso Deus não endoidou. A loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria, do que a sabedoria humana. E as autoridades que existem foram por ele constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque sois ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Mas, pastor, os impostos do Brasil só perdem para o da Turquia. São os mais elevados do mundo. Não te dá o direito de reter os impostos. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. E aqui fala que as autoridades foram constituídas por Deus. E que nós devemos fazer as coisas certas como cidadãos, por causa da nossa consciência, e pagar os tributos para sustentar os juízes, porque eles são ministros de Deus. É aqui que está falando. Eu só estou trazendo uma linguagem mais popular. Deus é rei e soberano sobre todas as nações. E Ele estabeleceu, Deus, autoridade em muitas áreas, em todas as nações. Querem ver? Na família, quem é a autoridade final? O pai, o marido. Ah, mas quer dizer que eu vou... Não, nós já passamos dessa fase de achar que mulher é tapete, que tem que ser pisada, que não pode ser ouvido. Todos aqui,
pelo menos até onde eu estou vendo aqui, já tem uma maturidade sobre isso. O homem é o cabeça da sua casa, da família, mas nem por isso vai humilhar sua esposa. Ele vai escutá-la, amá-la, pegar conselho com ela, mas a decisão final é sua, varão, é sua. E isso não é machismo, não. Machismo é quanto? Olha, só eu que falo aqui, eu não quero nem escutar o que você está falando. E feminismo é quando se fala assim, eu não aceito isso de jeito nenhum, está repreendido na minha vida. Então, cuidado com o seu feminismo. Viu? Cuidado com o seu feminismo. Estar sujeito às autoridades é rebeldia, é igual o ser feminista. É rejeitar a autoridade. E Deus fez isso. Princípios de justiça e direito nas regiões celestiais, mas Deus fez aqui também na terra. E agora nós vamos chegar num ponto onde a questão aqui na terra vai ficar complicada. Que eu acabei de falar, que nós temos de cumprir as leis, de dar exemplo, de dar testemunho cristão. E as nossas leis, hein, gente? Como é que elas andam? Como é que elas andam? Uma das primeiras leis foi a da vingança, né? Olho por olho, dente por dente. Muita gente não concorda com esse versículo, mas vive esse versículo mesmo ali, ó. E vive mesmo. Quando a gente vê, a gente já está trancando o irmão do lado. O irmão? Ixi! O motorista do lado, que muitas vezes é um irmão. E estamos fazendo a lei do olho por olho. Vamos abrir Romanos, capítulo 12, versículo 17. Gente, é importantíssimo os nossos governos, viu? Uma casa sem uma cabeça, um país sem um governo, ele se perde. Ele se perde. Por isso que Deus constituiu autoridades. Em Romanos 12, versículo 17, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende a paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E hoje em dia, nós às vezes nos esquecemos disso, de que é o Senhor quem é a nossa justiça. Sabe por que a gente se esquece? Porque a gente vive em dois mundos. Nós vivemos no mundo do reino de Deus e nós vivemos aqui na terra. Aí, no reino de Deus nós temos que é Ele quem vai nos vingar. E aqui na terra, quem é que vai nos vingar? Nós mesmos? Hoje em dia, às vezes tem um pouquinho aí que se vinga, mas tudo é a justiça hoje. Te levar na justiça. Vou chamar a testemunha e vou te levar na justiça. Está errado isso? Não! Mas nós precisamos ter muita sobriedade neste assunto. Não estou falando nem porque ninguém aqui pensa em arrancar uma arma e dar um tiro no irmão. Ninguém pensa nisso. Não é isso? Não era igual os helenistas querendo matar Paulo, não, né? Tiveram a diferença com Paulo e tiveram que correr com Paulo de lá, porque senão os judeus de língua grega iriam matar a Paulo. Os irmãozinhos abençoados, hein?
nós não vamos falar de outros tipos de morte, não. Morte de fofoca, de injúrias e por aí, não. Nós vamos falar de vingar. De vingar. Nós esquecemos que o nosso Deus não é cego, nem surdo, muito menos mudo. A gente vive as coisas nesse aspecto muito secular. Na realidade, a gente pega o que a gente quer, não é, gente? Ô, Senhor, me dá uma bênção, me dá um carro novo. Ô, eu podia tanto ganhar um carro novo, mas de graça mesmo. Aí a gente pensa, quem pode dar isso de graça? Deus. Mas para vingar a gente, não, Deus é muito demorado, Deus não está importando com isso não, deixa ele na justiça. Nós precisamos ser sóbrios. Nós precisamos estar com os olhos na cruz e os pés aqui no chão. Agora mesmo a gente volta sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2. Sujeitai-vos, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 13 a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pela prática de quê, meus irmãos? Do bem. Repita comigo. Pela prática do bem. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, e fazer o quê? Será que a gente faz isso no Brasil hoje? Muito pouco, né, gente? Muito pouco. Amai os irmãos. A lei de Gerson, a sem-vergonhagem do povo brasileiro, desculpa uma palavra tão forte, já nos coloca que todo mundo tem que ser visto como malandro. E tem os malandros mesmo, até dentro das igrejas, sabe? E muitas vezes veste pele de cordeiro, muitas vezes não está pele de lobo mesmo, e quer ser um malandro no meio do povo. E o povo de Deus com a boca aberta. Negativo. Temer a Deus e honrar também o governo, o rei, o soberano. Às vezes a gente é acostumado, gente, tanto que isso não é espiritual, nossa relação com o governo, que até às vezes eu paro e falo assim, mas será que o governo, ele tem que ter essa honra e o respeito todo assim, por ser tão injusto com o povo, de ser tão cobrador de impostos tão alto? Será? Não sou eu que tenho que responder essa pergunta, na realidade eu só tenho que cumprir a vontade de Deus. Me pergunta na minha visão humana, acho injusto? Muito. Parece que a gente tem que trabalhar até fim de maio, começo de junho, não é? Para pagar os impostos. Salvo engano, a gente trabalha 5 meses para pagar os impostos do ano inteiro. Isso é um absurdo. Mas quem somos nós para ter os pensamentos maiores do que os de Deus? Vamos abrir em 1 Coríntios 6.
Eu sei que eu estou judiando um pouquinho dos irmãos em abrir a palavra de Deus, mas isso é bom, nos exercita. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo de 1 a 11. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Olha aqui aquela questão de você com uma dificuldade com o irmão, levar ele para a justiça. Está aqui Paulo vai falar sobre isso. E aí, você vai levar os irmãos uma justiça diante de pessoas que nem crentes são, remidas são, que nem conhecem o meu nome? Versículo 2. Ou não saber que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deveria ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não saber que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunais daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vô-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Não tem ninguém com um pouquinho de maturidade na sua congregação que possa julgar nessa situação? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós. Gente, o que é demandas? Contenda, diferença de opinião. É isso. Discussão. Um não aceitando a opinião do outro e estando resistente, resistindo. Eu não aceito. Ou não sabeis? Não. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós, outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ah, pastor, você está muito voador na maionese. Sofrer o dano? Eu ficar no prejuízo? Mas nunca. O dinheiro foi suado. É o seguinte, eu sou bonzinho, mas não pisa no meu calo, não. Que eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair também, eu vou até o fim. Felizmente, a cultura evangélica está desse jeito. Deixa eu ler de novo. O que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando aqui? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Fala para a pessoa que está desse lado aí. Pergunta para ela. Por que você não sofre o dano? Qual é o problema que você tem que você não pode sofrer um dano? Uma injustiça? É orgulho? É altivez? É coração endurecido? É falta de Jesus na sua vida? O que é que está te prendendo a sofrer o dano? Não, pastor, nada não. É só que eu fui criado assim. Meu irmão, então, abra seus ouvidos hoje à noite. Hoje à noite é um pouquinho da gente ser um pouquinho bobo para o mundo. Não é isso que passou na cabeça de muita gente? Então agora eu virei o otário do mundo. Amém. Melhor ser o otário do mundo com Jesus do que o mais esperto do mundo sem Jesus. Agora, bobo de quem pensa que é assim. Porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Sabe quem é que nos justifica? É o próprio Deus. É a nossa ansiedade, é a nossa insegurança, é a nossa precipitação, é a nossa rapidez de querer livrar dos problemas, que nos faz correr na primeira coisinha que tem,
corre no juiz. Estados Unidos há anos é assim. Qualquer coisa, justiça. Qualquer coisa, justiça. Meus irmãos, não estou falando contra a justiça. Às vezes nós temos de usá-la sim. Mas está passando do limite. Tudo agora é justiça. Tudo é justiça. Até quando uma autoridade te corrige que você está fazendo errado, você liga para a ouvidoria. Mesmo você estando errado, ainda quer ter razão. O cara falou com educação, não te agrediu, não fez nada. Não, mas, olha, eu não aceito. O povo está tão, desculpa a expressão, galudo, cheio de si, que chegaram perto de um escrivão, conhecido meu, não vou falar o nome, e quiseram ele, lá dentro da delegacia, ainda constranger ele. Ah, mas eu não preciso responder isso não. Calma aí, meu amigo, você está aqui justamente para responder. Ou você responde, ou você vai andar pouquinho. O povo está tão cheio da justiça humana, que agora é isso. Meus irmãos, a justiça humana é importante, mas nós temos o Deus da justiça. Você, se for injustiçado, não se preocupe. O nosso Deus é o galardoador daquele que esperam nele. Ele é Deus. É Deus. Ah, então quer dizer que eu não posso entrar na justiça? Pode, mas ponha seu coração em Deus, não na justiça. Quando você entrar na justiça, põe seu coração em Deus, não na justiça. Mas se você puder evitar, se for um irmão, entrar na justiça, senta para conversar. Não já vai falando, eu tenho os meus direitos. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Eu tenho uma experiência para contar. Aliás, eu não vou nem contar a experiência. Eu só vou contar o que acontece. Sabe o que acontece quando nós, seres humanos, sofremos o dano? A gente quer vingança. Isso é natural do ser humano. A gente quer ser vingado. E quando Deus fala com a gente, e que a gente escuta a voz de Deus, e a gente deixa a vingança de lado, sabe o que acontece? Vem uma paz interior no primeiro momento. E você sabe, deixei para lá e isso foi de Deus. Porém, passa-se os dias, a gente vai chegar naquele dia que a gente não está tão atento. E a gente dá uma esfriadinha. Sabe a primeira coisa que vem com tudo em cima da gente? É porque você é um otário mesmo. Você lembra do dano que você sofreu. É, porque você não tem sangue mesmo, você devia ter reagido. É o quê? As obras da carne, lutando contra a direção de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não saber que os injustos não herdarão o reino de Deus? Nem ladrões, nem avarentos. Na realidade, o nem avarentos é que faz o link com esse texto de sofrer o dano. Está aqui um dos motivos que a gente não sofre o dano. É o orgulho, o apego a dinheiro. Não posso perder nenhum centavo. Nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados. Vamos ler esse versículo 11, a igreja inteira comigo? Vamos fazer essa leitura? Vamos lá? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então senta, conversa com o irmão,
te escutou, chama outros para ir com você, 2 ou 3 testemunhas, de preferência homens maduros. Aí você tem 2 opções. Ou você, se ele ainda te continuar endurecido, ou você sofre o dano e oferta para esse irmão diante de Deus, ou você vai à justiça, confiando que Deus vai fazer a justiça, e não que a justiça vai fazer a justiça. Então vamos ver algumas coisas aqui, e nós não vamos abrir. O cristão deve orar pelos funcionários do governo. Sim ou não, igreja? Sim. Você sabia que nos Estados Unidos nunca se começa um culto sem orar a Deus e pedir pelos governantes? E nem se encerra essa, lá chama serviço, de começar, de orar, agradecer a Deus e orar pelos governantes? Cultura. Por quê? Isso é espiritual, meu irmão. Meu irmão, sua conduta aqui na terra é espiritual. O que você faz, o seu estilo de vida. Oh, que palavra linda, estilo de vida. Meus irmãos, nós temos de falar em línguas, transbordar em profecias, mas nós temos também de ter estilo de vida. Postura. Já vimos que o cristão deve pagar os impostos. O que acontece agora em março e abril? Imposto de renda. Agora são as dívidas todas, IPVA, IPTU, IPT, não sei o quê, e vai embora. Paciência, nós estamos aqui. Se você está indignado, muda de país. Oi, gente. Mas se você está aqui, você tem que o quê? Se submeter às leis. E aquela revolta, pastor, que nós vamos fazer juntos? Nós vamos fazer uma revolta sim. Sabe quem que vai vingar a injustiça do nosso governo sobre nós? Ó quem é meu vingador, ó. Eu não sou bobo de saber que o governo está nos assolando, não. Eu sei disso. Mas eu também sei que o nosso Deus é vivo. E Ele cuida de mim, cuida de nós. Sabe por que o mundo inteiro impressiona a carga de imposto no Brasil e todo mundo vive bem? É porque eles esquecem que a Deus é quem supre o povo brasileiro. Uai. Vocês recebem de e-mail aí, o país paga isso, paga aquilo, paga aquilo, paga aquilo, paga aquilo. E olha, e os brasileiros é o que estão invadindo os Estados Unidos. E comprando. Estão gostando lá da, como é que chama? Do consumismo. Nós nunca tivemos, então, para a gente chegar a ser um consumista inveterado vai demorar, né? Até matar a fome, né? A sede. Matar a fome e a sede, o que passar disso é consumismo, né? Pagar os impostos. Se você tem uma firma que ainda não regularizou, busque a Deus para regularizá-la. Se você é um profissional liberal, para de vender nota fiscal. Seu dentista, seu médico, seu quem for, para de vender nota fiscal. Você não tem nada com isso. Paga os seus impostos. O cristão deve obedecer o governo e as leis. Sim. O cristão deve honrar o governo. Sim. Gente, eu não vou ler nem os princípios bíblicos aqui, que tudo está sedimentado no Novo Testamento. Vamos falar de um limite agora? Vamos abrir lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Qual é o limite, então, dessa obediência nossa ao governo, às leis, às normas, a tudo o que se tem? Qual é o nosso limite? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que
aos homens. Nosso país vem sendo assolado por algumas leis contrárias à palavra de Deus. Homossexualismo, aborto, várias coisas. Pode legalizar o aborto hoje no Brasil, que nós como cristãos, nós não praticaremos o aborto. Pode legalizar hoje o casamento homossexual, que nós não partilharemos dessa lei. Alguém pode citar outras leis aí, que são um pouquinho inadequadas quando a gente coloca a luz da palavra de Deus? Liberação da droga. Bom, alguns países acham que a bebida alcoólica é pior do que a maconha. Então lá Lá liberam a maconha e proíbem a bebida alcoólica. Mas nós não temos de preocupar com lá, nós temos de preocupar com cá. É aqui que a gente vive. Aqui o quê? É proibido. E a bebida? Não é liberado? Por que você não bebe? Porque você não concorda com isso da bebida à luz da palavra de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas tem uma outra. Nem todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque droga, ela vicia, te domina. Vamos então entender qual é o limite de seguir as autoridades, de obedecer às autoridades. É o quê? Aquilo que não bate com a palavra de Deus. Esse é o nosso limite. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Se você quer saber se uma coisa é certa ou errada para a sua vida, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, que Ele vai te orientar. Essa foi uma das palavras mais espirituais que eu já dei aqui. Isso é espiritual, meus irmãos. A nossa relação com as pessoas, com o governo, com Deus, isto é espiritual. O seu testemunho de vida é espiritual. E nós estamos prontos para começar de novo. O bom com Deus é isso. Nós podemos mudar a nossa história a partir de agora. Eu sonegava, não sonego mais. Pronto. Vai ser difícil? Muito. Eu sonegava e há anos não sonego mais. Mas isso pode acontecer na sua vida também. Nós precisamos ter essa postura. Uma postura de representar a Deus aqui na terra com o nosso testemunho. Vamos ficar em pé? Vamos. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade.
esperando e apressando a vinda do dia do nosso Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Amém? Você pode dar glória a Deus? Eu aguardo novos céus e novas terras. Eu aguardo um governo do Senhor. Eu aguardo onde eu não vou ser injustiçado, humilhado. Eu aguardo esse governo do Senhor Jesus. Aguarda você também, meu irmão. Não fica rebelado contra a vida, contra os acontecimentos, contra acidentes, contra as coisas negativas, contra a traição, contra a fofoca. Meu irmão, não fique. Espera em Deus. Espera em Deus. E Ele há de mostrar a você o quanto Ele te ama. Espera em Deus. Está difícil. Com Deus vai continuar difícil. Está fácil. Com Deus vai ficar fácil. Falaram aqui, é animador. Você está difícil com Deus, é quando está difícil? É, porque Ele não tira as dificuldades, Ele só nos fortalece para passar. Aí nós vamos ter força para passar. Mas as pendengas, as dificuldades não vão sumir não. Deus podia ter tirado o sol do deserto, mas Ele resolveu mandar uma nuvem para tirar o sol de noite, para tirar o sol do dia e aquecer a noite. De dia era uma nuvem escura, esfriava. À noite era uma nuvem de fogo que esquentava. Está passando luta, está rebelde ou está com o coração endurecido com alguma coisa? Espera no Senhor, se derrame no seu Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor hoje o nosso entendimento sobre o governo, Pai. O relacionamento nosso, do cristão, com o governo. Pai, alguns aqui não sabiam que isto é espiritual, que a autoridade foi constituída pelo Senhor, e por isso ela precisa ser respeitada, obedecida, até o limite da Tua palavra. Ó Pai, que essas pessoas, ó Pai, recebam essa palavra agora nos seus corações, sobre o nosso direito. Ó Pai, obrigado pelo nosso direito, Pai, mas obrigado também, ó Pai, pela nossa humildade, por nós sermos livres para recebermos o dano, por nós sermos livres, ó Pai, para não nos rebelarmos contra as injustiças, ó Pai, para nós confiarmos no Senhor, sendo nosso Deus, o justiceiro das nossas causas. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a confiar mais no Senhor, nos ajuda, Pai, a andar mais com o coração confiante no Senhor, sabendo que o Senhor, ó Pai, que o Senhor está conosco a cada segundo das nossas vidas. Emanuel, nós louvamos ao Senhor por isso. Emanuel, nós queremos dizer que companhia melhor não há, que consolo maior não há, queremos dizer que justiça maior não há. Louvamos o Teu nome, ó Deus, que toda honra, que toda glória, que toda ação de graça, que toda força, que tudo que nós temos, ó Pai, nós possamos oferecer ao Senhor. Ó Pai, nós queremos viver, ó Pai, viver a Tua palavra, nos ensina cada dia mais, em nome de Jesus. Quero abençoar essa igreja com essa unção de entendimento da palavra de Deus, entendimento de relacionamento com o governo, de ter o direito e abdicar dele, seja na questão do dinheiro, seja na questão de injustiça, seja em qualquer área que for, que a unção do Senhor possa estar sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém?
Você recebe isso em nome de Jesus? Amém, amém. Podem assentar, obrigado.